Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sempre conosco, amém? Eu não falo tão difícil não, fala, irmãos. Você, reverendo Jailson, não falo tão difícil não. Queridos, que bênção podermos nos reunir no nome do Senhor para ouvirmos a sua palavra, sermos por ela edificados. Então te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler dois textos, que são textos um pouco longos, mas eu peço que você preste atenção, acompanhando a leitura também em sua Bíblia, para que nós possamos refletir sobre as verdades contidas nesses textos, de tal maneira que saímos daqui edificados pela palavra de Deus e o Senhor mesmo fale conosco. Então, Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 1, nós vamos ler todo o capítulo 3, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, é um texto longo, nós teremos que selecionar algumas partes para a nossa reflexão, mas não é o único texto. Nós estamos nesses domingos refletindo sobre a visão ampla que devemos ter acerca de todas as coisas que existem no universo, as situações que enfrentamos,
a forma como lidamos com as decisões que todos nós, pessoalmente, temos que tomar, ou individualmente temos que tomar. Como conduzimos a vida em família, ou qualquer outra coisa que possamos citar da nossa vida comum, ordinária, normal. Estamos refletindo sobre os óculos que devem filtrar a forma como nós interpretamos o mundo e tudo que se apresenta a nós. E a isso nós damos o nome de cosmovisão. Todos possuem uma, até aqueles que não sabem que a possuem, mas todos possuem uma visão de mundo, uma forma de enxergar o mundo. Todos nós, de forma figurada, utilizamos óculos com os quais, ou com as lentes, com essas lentes, os nossos óculos, nós enxergamos assim o mundo. Dependendo da lente que usamos, enxergaremos com tonalidades diferentes. Todos possuindo uma lente com a qual enxerga o mundo, nós precisamos escolher corretamente qual utilizaremos. A nossa precisa ser moldada pela Bíblia, e ela conta uma história de Deus, a ação de Deus na história, e a história do próprio Deus a partir de 4 princípios: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Entendendo esses princípios, a partir de como a Bíblia apresenta a nós, porque é a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, como regra de fé e prática para nos ensinar a como caminhar segundo a vontade de Deus, enfim, nós estaremos seguros, mais certos da vontade de Deus, e conseguiremos olhar o mundo, olhar a vida de forma correta, ou pelo menos sendo mais fiéis aos fundamentos estabelecidos por Deus e revelados em sua palavra. Na semana passada, o reverendo Weber trouxe a reflexão sobre a criação. Deus que cria todas as coisas em perfeição, mas o homem cai, e cai em pecado, distanciando-se de Deus. O objetivo, então, hoje, da nossa palavra, da meditação que faremos na palavra de Deus, é pensarmos sobre essa queda. Gênesis, no capítulo 1, volte uma folha aí na sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz que Deus fez o homem e a mulher e os colocou em seu jardim, o jardim que o próprio Deus criou, o jardim do Éden, jardim plantado por Deus. Veja o que diz Gênesis 1, versos 26 e 27. Vamos ler juntos? Você lê junto comigo? Vamos todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas Deus também cria esse homem com propósitos. Deus cria o homem à sua imagem, cria o homem à sua semelhança, para agir, atuar nesse jardim com um propósito muito claro. Vamos ler juntos o verso 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Criados com um propósito muito bem definido, a mordomia, a administração, cuidar de todo o jardim de Deus, de toda essa criação bendita, perfeita, que Deus mesmo fez, trouxe à existência. Hoje, falaremos então sobre a queda e o que era requerido do homem, o que era requerido da mulher, o que era requerido dessa humanidade criada por Deus. E eu peço que você olhe o capítulo 2 de Gênesis, versos 15, 16 e 17. Não é uma outra criação de outros homens. O texto, no capítulo 2, a partir do verso 4, retoma a criação que foi citada no capítulo 1, estende um pouco mais a explicação sobre essa criação do homem e da mulher, e então ele concretiza, ele finaliza
retomando novamente a missão dada por Deus, o propósito dado por Deus, e então lhe dá uma ordem. E diz assim o texto, em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, todos juntos, vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia que dela comeres, qual é a consequência, queridos? Certamente, sem sombra de dúvidas, morrerás. Temos um problema. Nós lemos todo o capítulo 3, chegamos do verso 1 ao verso 24, concluímos toda a história de como esse homem caiu, foi expulso do paraíso e no final das contas, não morreu. Temos um problema. Como Deus promete, o dia que comerem dessa árvore, eles vão morrer. O homem come, a mulher come e não morrem. Queridos, o texto fala sobre algo muito mais profundo na história de Deus, que é a história de como Deus traçou a minha história de vida e a sua história de vida, como Deus criou um homem para a sua glória, e há de resgatar esse mesmo homem caído para a sua própria glória, trazendo esse povo, esse homem, essa mulher, essa gente, de todos os cantos do universo para junto de sua presença, para render-lhe glória, honra e louvor. É uma história de resgate, é uma história de salvação, é uma história de renovo, é uma história de nova vida. Mas para recebermos nova vida, é preciso que antes exista a morte. E queridos, o texto fala sobre algo muito mais profundo. Provavelmente Adão e Eva entenderam essa morte apenas como a morte física, mas a história de Deus, que é a história da nossa redenção, que é a história de como Deus redime um povo para si, é sobretudo uma história espiritual, uma história de como Deus transforma o homem, mesmo antes da criação, comprando aqueles que desde a eternidade são seus. Nada fugiu do controle de Deus. Deus não perdeu o controle sobre a sua criação. Deus criou tudo perfeito e no seu plano redentivo a perfeição ainda está incluída. Queridos, Deus há de redimir um povo para si, e esse povo está morto em seus delitos e em seus pecados. Qual é a morte então? Se ao final do capítulo 3, pelo menos fisicamente, Adão e Eva não morreram, a morte é espiritual, e essa morte significa apartar-se, distanciar-se da presença constante de Deus. Diariamente, Deus encontrava-se com Adão e Eva na viração do dia, e essa comunhão foi quebrada, foi perdida. Um abismo se abriu. É como se, de fato, um abismo estivesse sendo aberto naquele momento, e o homem posto de um lado, e Deus posto de outro. Era necessário construir uma ponte, e essa ponte virá na mensagem do domingo que vem. Hoje nós vamos falar sobre a queda, mas eu preciso dar essa introdução para que nós tenhamos uma conexão. A queda, o que era requerido do homem? O homem foi criado sob a ordem da obediência a Deus. Nós lemos versos 16 e 17. A primeira frase do verso 16, depois que Deus colocou o homem e a mulher no jardim, a ordem é, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, eis a primeira frase, 2 pontos, um em cima do outro. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Há um erro na nossa tradição, em que muitos crentes acreditam que a lei de Deus foi estabelecida em Êxodo capítulo 20. A lei mosaica. Deus estabelece os 10 mandamentos, estabelecidos os 10 mandamentos, então a humanidade tem ordenanças para serem cumpridas, existem ordens de Deus, que se seguem no capítulo 21, capítulo 22, e vai sendo destrinchada. A ordem de Deus para o homem não se resume aos 10 mandamentos, a Êxodo capítulo 20, ela é extensiva, mas ela não começou ali.
A ordem de Deus para o homem está no Éden. Adão e Eva receberam ordens de Deus. Não apenas ordem para a mordomia, para o cuidado, para a administração do jardim, mas antes de qualquer ordem, a ordem à obediência. Portanto, queridos, antes de Deus dizer, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, o que Deus requer de mim, o que Deus requer de você, o que Deus requer de seu povo é, me obedeça. Seja sujeito a mim, é o que diz o Senhor. Deus lhe dá uma ordem, está aí toda a árvore, pode comer tudo, mas me obedeça. Desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Deus dá ordens aos homens. Antes de qualquer ordem específica, a sua ordem é, seja obediente. Obedeça aquilo que eu lhe ordenar. Obedecer, querido, significa não apenas cumprir uma lei específica, mas seguir toda e qualquer orientação divina. Obedecer a Deus, queridos, significa copiar o modelo dado. Significa imitar a Deus. Queridos, obedecer a ordem de Deus significa seguir a sua santidade. Ser santo e buscar a santidade como Ele é santo. Ó, queridos, obedecer à vontade de Deus significa buscar a sua face acima de todas as coisas. Significa abrir mão de tudo para buscar aquilo que é melhor e maior. Deus, a sua glória. Obedecer a Deus, meus irmãos, significa caminhar com Ele todo dia, dia e noite. Significa estar de mão dada com Deus, moldar a sua vontade à vontade de Deus. Obedecer a Deus significa render-se por completo, significa sujeitar-se a Deus. Era muito comum nas ordenações e nas investiduras, ao longo de toda a Idade Média, com forte presença do cristianismo, que o ato de render-se e sujeitar-se fosse replicado aos cristãos. E no momento de render-se a Deus e declarar, Senhor, toda a minha vida é tua, não apenas encurvavam a fronte, não apenas curvavam e dobravam os seus joelhos. Era comum que aqueles que estavam se rendendo para o serviço de Deus deitassem no chão, braços abertos, nariz e boca no chão, e repetissem algumas palavras, mais ou menos assim, quase uma fórmula, e dizendo, Senhor, eu estou totalmente rendido aos seus pés, não tenho como reagir, não posso de um salto ter qualquer ação. A imagem que era trazida à mente daqueles que estavam dizendo, Senhor, a minha vida está toda consagrada a Ti, era, eu não existo mais para mim mesmo, eu existo para Deus. Agora, queridos, era exatamente isso que Deus requeria de Adão e Eva. Não mais a vontade deles, se é que ela já houvesse existido, ou pelo menos nunca a vontade deles, e se podemos fazer um grande salto histórico, nunca a minha vontade, nunca a nossa vontade, nunca o nosso querer, nunca aquilo que achamos ser melhor, mas sempre aquilo que Deus ordena, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que a sua palavra orienta. Nós temos alguns exemplos ao longo da história, queridos. Deus requereu do povo de Israel uma dedicação em adoração, que era o sacrifício de animais, uma imagem do cordeiro que seria imolado, o cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Salvador. Era apenas uma imagem para que o povo entendesse a necessidade do sangue para remir os pecados. O sangue precisava ser derramado para que a ofensa fosse perdoada. O pecado ofende a Deus. Era necessário então o sangue. Queridos, neste caminho, o homem, a nação de Israel, os sacerdotes, os líderes, por diversos momentos, caminharam longe da presença de Deus. Estabeleceram um rito religioso antes da ordenança divina. Por isso, o profeta Oséias, lá no capítulo 6, verso 6, de forma muito enfática, como boca do Senhor, diz ao povo, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos.
Agora, perceba, queridos, Deus não está dizendo, pare de sacrificar, pare de cumprir essa ordenança. Destrua o templo, deixe o sacrifício de lado, acabe com o ofício sacerdotal. Deus não está dizendo isso, mas o que Deus está dizendo é, antes de tudo isso, eu quero o seu coração, eu quero que você me conheça, eu quero que você caminhe comigo. Eis o grande problema da queda, queridos, o homem caiu, porque ele desobedeceu a Deus. A questão não é se pega o fruto, se deixa seduzir e come o fruto, a questão é desobedecer a ordem de Deus. Talvez nós, hoje, podemos dizer, este Adão, esse merecia morrer. Está aí, toda a humanidade, maculada pelo pecado de Adão. E nós? Seríamos diferentes? Podemos fazer essa avaliação de uma forma muito simples, queridos. Amanhã, segunda-feira, quando tivermos a grande oportunidade de começarmos a semana em santidade, obedecendo a Deus, buscando a face de Deus, orando, lendo a Bíblia, vivendo em santidade, em comunhão com Deus, escolheremos isso, tomaremos essa decisão, seguiremos esse caminho, ou seremos tomados pelo pecado, ou daremos vazão à nossa carne, ou daremos vazão ao pecado, e à tentação daremos ouvido. Ou seja, nós estamos na mesma condição, maculados pelo pecado, queridos, continuamos ainda, por diversas vezes, desobedecendo a Deus, estabelecendo os nossos ritos acima da obediência, oferecendo sacrifícios, cantando músicas belas, lendo a palavra, orando ao Senhor, mas esquecendo de cumprir todas as suas ordenanças em obediência a Deus. Saul, ungido rei sobre a nação de Israel, Saul recebe a ordem de Deus para que acabe com os amalequitas, lá em 1 Samuel no capítulo 15, a ordem é exterminar os amalequitas. Saul libera o povo para que pegue os despojos. Os amalequitas pareciam ser muito ricos, e não apenas em ouro ou riquezas desse tipo, mas em gado, ovelhas, bodes, bois, muito rico e muito próspero. Na cabeça de Saul, isso será muito útil. Deus mandou exterminar o povo, a gente leva o rei cativo, pega os seus bens, mata quase todo o povo, mas pega os despojos e a nação de Deus será rica. O povo de Deus há de prosperar, com a ordem que o próprio Deus deu. Essa é a ideia de Saul. Saul volta então com os despojos, e então o profeta precisa chamar o rei à parte, e então a palavra é, 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso porque quando Samuel confrontou Saul, Saul disse, não, mas eu fiz isso porque eu sabia que nós poderíamos desses animais trazer sacrifício ao Senhor, e o Senhor se agradaria desses sacrifícios. E a palavra de Deus é forte, firme com o rei Saul, e a palavra é, Deus se interessa mais em que se obedeça o que ele ordenou. Deus mandou exterminar. É melhor que se obedeça o que ele ordenou, ou da sua cabeça, da sua vontade, do seu bem-querer, ou da sua desculpa, pegar parte dos despojos e sacrificar a Deus. Queridos, mesmo que fosse correta a justificativa de Saul, Deus está mais interessado em ser obedecido, em que se cumpra o que ele determinou. Saul falhou. A nação de Israel falhou. Nós constantemente falhamos. Adão e Eva falharam, queridos. A humanidade foi maculada pelo pecado. O homem caiu em pecado, porque desobedeceu a ordem de Deus. Aquilo que era requerido, a obediência a Deus, não foi cumprida. Mas, queridos,
Em segundo lugar, o que essa queda fez e o que ela ainda continua a fazer na humanidade, em nós? A desobediência fere a santidade de Deus e por isso ela tem consequências. Se em primeiro lugar Deus requeria obediência, Deus requereu do homem ser obediente, seguir a sua santidade e caminhar com ele, e o homem não o fez. Em segundo lugar, o que é que essa queda provocou e que ela tem provocado? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 3, vamos saltar para o Novo Testamento, deixa marcado Gênesis aí, nós vamos voltar lá, mas abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, é um dos versos mais conhecidos, porque é base da nossa teologia reformada e como cremos na ação de Deus ao longo da história. Romanos capítulo 3, versos 21 a 23. Nós vamos ler juntos, ok? Todos juntos? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Adão, todos pecaram. Em Adão, toda a humanidade está afetada, pois o que a desobediência fez? Afetou toda a linhagem adâmica, e todos nós nascemos em pecado. Olha para o pastor, olha aqui para o pastor, olha aqui para mim. Olha para mim, querido. Você consegue trazer à sua memória alguma cena da TV sobre o pecado original? Se eu digo assim, pense numa imagem que de repente você assistiu na TV sobre a queda de Adão e Eva, sobre a queda da humanidade. A imagem que foi criada ao longo da história, queridos, é a imagem de uma árvore, de Adão e Eva nus ou com folhinhas, e de repente, uma maçã vermelha, muito vermelha. Uma cobra com uma língua igualmente vermelha, muito sedutora. Eu não vou tentar imitar a cobra, tá? Mas você consegue imaginar na sua cabeça? As imagens que foram criadas são totalmente tortas. Imagens de uma cobra que é estranha, mas tenta seduzir, como se fosse um jogo. O jogo aqui, queridos, é contra a ordem de Deus da obediência. O jogo aqui é do conhecimento, é do faça isso, e aquilo que Deus disse não é bem aquilo que Ele disse, e não tem tanto mal. Deus tem medo, parafraseando o texto de Gênesis capítulo 3. Deus está com medo que vocês saibam aquilo que Ele sabe. Então a proposta é para que o homem tenha poder. Não tem problema desobedecer, porque desobedecendo vocês serão tomados pelo mesmo poder e serão conhecedores daquilo que Deus conhece. E então a imagem que se criou é de uma cobra muito sedutora, uma Eva muito sedutora, a cobra seduz Eva, Eva, seduzida pela cobra, pega, o texto não diz que é maçã, não está no texto isso, mas pega o fruto, come, e então a imagem que se criou, a imagem que é replicada em piadas, enfim, em programas humorísticos, o que quer que seja, é de uma Eva que chega para Adão e muito sedutora diz, Mo, olha, quero te contar uma coisa. É uma Eva que está ludibriando o homem pela sensualidade. E queridos, a questão aqui não é sensualidade, o problema não é que eles estejam nus. E deixa eu te dizer uma coisa, para que não reste dúvidas, o primeiro pecado não foi sexo, não foi relação sexual, a ordem de Deus é crescer e multiplicar, e não tinha como ser assexuadamente. Então, o problema não é esse, o problema continua sendo a desobediência, e o que ela fez foi que ela criou em nós esse senso de que qualquer coisa pode ser coberta. Tá, eu pequei, mas não foi um pecado tão grave, o pecado não causa tanto mal assim. Se eu pequei hoje, no começo do culto a gente pede perdão e está tudo tranquilo.
Irmãos, a queda nos afetou de tal maneira que ela nos distanciou completamente da glória, da majestade, da santidade de Deus. Foi grave. Não foi uma conversinha no pé da orelha. Não foi uma sedução sexual. Não, queridos. O pecado afetou o homem a tal ponto que, em pecado, todos foram destituídos da glória de Deus. Queridos, isso é muito grave. Olha o que diz o Espírito Santo, inspirando Paulo a escrever aos nossos irmãos em Roma, no capítulo 6, no verso 23, outro texto muito conhecido. A consequência foi gravíssima. Todos juntos, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Adão, toda a humanidade pecou, e tendo pecado, foi destituída da glória de Deus. E então, a pior das consequências recaiu sobre ele: você morrerá. Deus não poderia contrapor, ou eu quero contradizer, ele não pode ferir aquilo que ele mesmo disse, ele não pode opor-se àquilo que ele mesmo é em santidade e em glória. Por isso, quando Deus prometeu, se comeres da árvore do bem e do mal, certamente morrerás, no capítulo 2, verso 17 de Gênesis, ele cumpriu na morte espiritual e disse: olha, não tem como, vocês estão mortos espiritualmente, porque a consequência de quem trabalha é receber o seu salário. Ora, a consequência de quem peca é morrer eternamente. Por isso, queridos, o pecado não foi algo simples. A queda não representou apenas uma vírgula na história, não, ela representou uma cisão muito grande, muito forte. O abismo foi aberto. Se você voltar em Gênesis capítulo 3, o texto narra para nós alguns elementos como consequência do pecado que nos afetam até hoje. Olha o verso de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, estamos em Gênesis capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem resolveu enganar a Deus. O Criador do universo tinha ciência e continua tendo ciência de tudo. Diante desse Deus, eles dizem: vamos nos esconder? Tem alguma coisa estranha em nós, mas eu acho que se a gente subir numa árvore aqui, a gente se esconder aqui na moitinha, Deus não vai achar a gente. Vamos ficar quietos aqui? Olha o engano. O pecado nos afeta de tal maneira que o homem tenta enganar a Deus. Queridos, é assim que o fazemos todas as vezes que, com o coração inundado pelo pecado, com as mãos imundas do pecado, nós chegamos à igreja e achamos que tudo pode transcorrer normalmente, sem de fato nos lavarmos no sangue do Cordeiro. É quando nós enchemos a nossa boca para falarmos palavras bonitas a Deus, quando o nosso coração não crê, quando o nosso coração não acredita, ou quando o nosso coração está distante de Deus e não se rendeu aos pés da cruz. Tentamos enganar a Deus, queridos, e a acusação de Jesus sobre os fariseus era exatamente essa. Tentamos enganar a Deus, queridos, quando nos revestimos de uma espiritualidade que não temos internamente. Quando, com máscaras, como os atores gregos, somos hipocrités. A cara está escondida. Aquilo que somos está escondido por uma máscara que revela algo, que aparenta algo que não temos dentro de nós, como sepulcros
caiados, foi a palavra de Jesus. Belos, muito bem ornados por fora, mas podres por dentro. Assim estavam Adão e Eva. Queridos, eles têm medo. O texto diz que eles têm medo. Olha o que diz verso 9 em diante. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: Senhor, eu ouvi, verso 10, a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem é tomado pelo medo quando cheio do pecado. É claro que não é apenas o pecado que gera medo em nós, mas, queridos, o pecado revela a nós o quanto estamos distantes de Deus. E a ira de Deus também deve causar em nós grande temor. A acusação, e então segue a lista, verso de número 11, Deus pergunta: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha a acusação, foi a mulher. Senhor, Adão, você comeu? Deus, a mulher que o Senhor me deu. Adão, não estou te perguntando isso. Adão, você comeu? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mulher, por que você fez isso? Senhor, a cobra que o Senhor criou. Veja, o homem tenta jogar para lá, passa adiante. Senhor, sim, eu comi, mas veja, eu comi, mas não fui bem eu que tive a intenção de comer. A história não é bem essa. Nós começamos a acusar o outro. Queridos, na nossa luta contra o pecado, precisamos ser verdadeiros, transparentes, sinceros diante de Deus. Esses mesmos problemas estão presentes hoje em nossas vidas. Os homens se tornaram enganados e enganadores, com medo da vida enquanto estão vivos, e ainda vivos, com medo da morte. Estão vivendo com medo, porque um dia vão morrer, e não aproveitam a vida para viver diante de Deus, porque vão padecer. Queridos, só vive assim quem ainda não experimentou a convicção, a firmeza no coração, de que a vida eterna foi conquistada na cruz do Calvário, para todo aquele que está em Cristo Jesus. O ser humano se tornou acusador, e o pior de tudo, os homens se tornaram auto-justificadores. Passaram a buscar em si mesmos a saída para a sua condição de pecado. Lembre dos homens reunidos para construir a grande torre em Babel. Quem sabe, se todos em uma grande obra, unidos, que trouxerem cada um o seu tijolo e colocarmos aqui um sobre o outro, e então construirmos uma grande torre, nos chegaremos mais próximos de Deus. Lê do engano. O homem, em sua autojustificação, busca uma maneira de reconciliar-se com Deus pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. A verdade bíblica, queridos, é que nessa cisão provocada pela queda, só há um meio de retorno. Só há uma ponte que possa nos religar a Deus. Só há um caminho a seguir. É esse o terceiro e último ponto que eu quero abordar com os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Romanos, lá no capítulo de número 5. Olha o que esse texto nos diz. Sabendo que a desobediência de Adão feriu toda a humanidade, nós vamos reafirmar isso em Romanos, no capítulo 5, no texto que nós leremos. Sabendo que a desobediência, e que todos pecaram, e essa desobediência provocou no homem a morte espiritual, o engano, o medo, a acusação, a autojustificação, então precisamos encontrar um caminho. Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Preste atenção no texto que nós leremos. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como já tinha sido afirmado no capítulo 3, verso 23.
Verso 13 prossegue. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, Adão, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos juntos, queridos, do 18 ao 21? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem Cristo, estamos perdidos, mortos, perecendo, em queda. Mas em Cristo, temos a força de Deus que nos capacita a lutar contra o pecado. Queridos, isso é bênção. Não fora Deus descer de sua glória, nos encontrar humilde, se sujeitando Cristo, Deus encarnado, ao ponto de ser levado à cruz, morrer de forma humilhante, diante de todos, pregado no madeiro, carregando sobre os seus lombos o pecado de toda a humanidade, ainda estaríamos em queda, ainda estaríamos mergulhados no pecado, ainda estaríamos perdidos, como que tateando no escuro. Mas graças a Deus, a luz rompeu a escuridão, rasgou os céus, iluminou o nosso coração, e em Cristo Jesus, eu não morro mais eternamente. Em Cristo Jesus, a queda se tornou em ascensão. Queridos, nós fomos transformados pela sua glória. A sua majestade brilhou em nós. Você não precisa mais viver em pecado. Nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, porque em nós brilhou a glória de Cristo. A luz de Deus raiou em nossa escuridão. Já temos, pelo Espírito Santo de Deus, a nova vida. Nós precisamos crer. Queridos, nós precisamos sair daqui a proclamar esta verdade. Em Cristo estamos justificados perante Deus e fora da aplicação da ira de Deus. Pastor, como eu posso experimentar isso na minha vida? Nessa noite, nesse lugar, o Senhor te chama, entregue a sua vida a Ele. Faça uma oração, diga: Senhor, eu quero sentir essa verdade, a minha vida é tua, eu me rendo aos teus pés. Você nunca fez essa oração, então essa é a noite de salvação. Faça isso nessa noite, renda-se aos pés da cruz, deixe-se lavar pelo sangue remidor de Cristo. Queridos, para nós que já fizemos essa oração e somos de Jesus, a luta é diária. Todo dia vem o pecado à nossa porta e bate. Todo dia
O diabo não cessa de criar armadilhas. Todo dia, o nosso coração enganoso tenta nos ludibriar. É a nossa natureza caída, tenta nos afastar da presença de Deus. Nós então diariamente precisamos reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos erros, e que não temos em nós a possibilidade de nos achegarmos a Deus sozinhos. Não somos autossuficientes. Há insuficiência em nós para nos auto-redimirmos. Precisamos então viver em total dependência de Deus. Queridos, o Senhor nos convida para vivermos em santidade. O Senhor nos convida para voltarmos ao jardim do Éden. O Senhor nos convida para andarmos em intimidade com Ele, mãos dadas com o Senhor, ouvindo a sua voz e sempre em obediência. A queda, a desobediência, provocou a queda. A queda maculou toda a humanidade, mas em Cristo, e somente em Cristo, há redenção para os nossos pecados. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, temos, Jesus, redenção somente em Ti. Pai, se temos que olhar o mundo a partir desses princípios de criação, queda, redenção, ó Deus, e a restauração de todas as coisas na consumação, Pai, não podemos excluir um desses pontos. Se somos salvos, eleitos por Ti desde a eternidade, não podemos ignorar o fato de que a humanidade caiu. Estamos lutando ainda contra o pecado, Senhor. Temos no Teu Espírito Santo força, ânimo, ó Deus, para lutarmos, para vencermos, mas tantas vezes caímos ainda, ó Pai, em tentação. Ó Deus, o pecado de fato nos atingiu com muita força. Ó Pai, nós lutamos e continuamos a pecar. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos, dá-nos força, Senhor. Ó Pai, quando olharmos para o mundo caído, ó Deus, gere em nosso coração misericórdia, compaixão. Quando olharmos, ó Deus, para a humanidade sem a Tua glória, ó Deus, que o nosso dedo não esteja em riste, porque um dia também estávamos assim até sermos encontrados por Tua glória. Leva-nos à oração, leva-nos à intercessão, ó Deus, e impulsiona-nos à proclamação da salvação que há somente em Ti, para que os Teus eleitos se rendam aos Teus pés, Deus, para que o Evangelho seja proclamado, e para que esses princípios eternos do reino, de fato, estejam presentes nessa terra, através do povo que se chama pelo Teu nome. Seja assim, Deus, para a glória de Ti mesmo. Em Cristo Jesus, a nossa redenção. Amém.